Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No Conversas Aleatórias de hoje, eu vou falar um tema meio educativo e meio profissional, tá certo? Que é tipo assim, qual a melhor forma da gente aprender algo? Aí muitos vão ter opiniões dizendo, eu aprendo algo se eu escutar, se eu ver um vídeo, se eu tiver numa aula mesmo com o professor tirando minhas dúvidas, lendo, interpretando, ou lendo algo, estudando algo e depois ensinando a outra pessoa. É a melhor forma de eu aprender algo. Assim, são várias formas de você tentar aprender, tá? Mas o que para mim é a melhor forma de você aprender algo é trabalhando. Trabalhar é a melhor forma de se aprender algo. Ou estagiar, né? Porque se a pessoa estiver no meio da graduação, quiser atuar em determinada área, primeiro ele ou ela vai passar por um estágio. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá. Vou falar assim, quando você está em um curso superior, você está lá no curso superior, vendo muita, muita aula, o professor lá falando e trazendo diversas teorias sobre determinado assunto, baseado em estudos, baseado em vida profissional dele e tal, experiência profissional e tudo mais. Tá certo? E você vai absorvendo aquilo, anotando, é, ou pedindo outras fontes para ele e tudo mais, tá certo? É válido essa forma de aprender, claro, porque um professor querendo ou não é uma espécie de mentor, para lhe ensinar algo. Mas assim, você absorve aquilo. Obviamente você acaba, vamos supor que você é uma pessoa bem curiosa e bem estudiosa. Você vai através de outras fontes, vai fazer até mesmo cursos extracurriculares, que é válido, que fique claro, é válido, tá? E você vai vendo lá. Mas vamos lá. Imagina que você chega em um momento, tipo metade do curso, de repente alguém lhe pede uma orientação, assim, na amizade e tal, mas você muitas vezes trava. Mas por que você trava? É porque você sabe menos? É porque você sabe pouco? Não, é porque você ficou muito na teoria. Pode ver, se você. Vamos lá, que nem eu sou formado em educação física. Metade do curso é só coisas na faculdade, teoria e tudo mais. Ah, mas tem as aulas práticas e tal. Mas, pessoal, é uma aulinha prática ou outra. Venhamos e convenhamos, não é nada estratosférico, bora assim dizer. Tá certo? Não que não seja válido. É porque tem a questão do tempo e o professor tem que cumprir muita coisa em pouca carga horária. Tá certo? A culpa não é do professor universitário, é o que as universidades, o nosso sistema educacional oferece, tá certo? Que é muita aula em pouco tempo, muitas vezes o professor acaba ficando mais em teoria e pouca prática, ou pouca vivência prática, e muitas vezes é prática entre os próprios alunos. Não é uma prática tipo, que nem na minha área, vamos lá, exercício físico para um cardiopata. Dificilmente um professor vai atrás de um hospital, uma clínica, sei lá, que tenha cardiopata e a gente tentar aplicar sob a supervisão dele, a supervisão de algum outro profissional, aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Aí ele vai lá dar exemplos numa sala e manda a gente prescrever e tudo mais. É assim, tá certo? Não estou criticando porque é o que dá para fazer, tá certo? A culpa não é do professor e tudo mais. Mas vamos lá, voltando, né? Muitas das coisas que eu aprendi, por exemplo, foi depois que eu comecei a estagiar e principalmente depois de formado, trabalhando, tá certo? Por quê? Vamos lá. O curso de Educação Física, não importa se é faculdade pública ou faculdade particular, são 8 semestres, 8 períodos, né? 4 anos. Metade do curso, 2 anos do curso, é só aula na faculdade. Aula principalmente, bora colocar aí, é uns 80% teoria e 20% prática. Hoje em dia tem a modalidade híbrida que dificulta mais ainda fazer atividades práticas, tá? Vou ser sincero, eu já fui tutor universitário, eu sei muito bem o que é que eu estou falando. Passei quase de 5 anos que eu fui tutor universitário, 3 anos e meio foi sendo tutor online. Era muito complicado fazer atividades práticas. Eu conseguia dentro do que fosse possível. Eu pegava alunos de quase toda a região do país. Eu moro em Pernambuco e pegava alunos do Amazonas,
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás. Ou seja, era muito difícil. Quando era mais presencial, às vezes era mais tranquilo, bora assim dizer. Mas vamos lá. A gente fica lá tal, muito tempo, muita teoria, uma prática muitas vezes ok, e dependendo do professor também ok. Só que depois vem o período de estágio obrigatório, a gente começa a se desenvolver bem, com a supervisão de uma pessoa formada, por exemplo, estagiar numa academia, estagiar numa clínica, estagiar num centro de treinamento, não importa. Aí a gente vai se desenvolvendo mais e tentando entender melhor e a gente procura se especializar mais. E depois de formado, que aí você acaba sendo responsável pelo local onde você está, você acaba assim, tendo aquele negócio, eita, agora é tudo comigo, é minha responsabilidade, tá certo? O que é que você procura fazer? Você, por incrível que pareça, procura estudar mais, entender mais sobre determinado assunto, determinada situação e tenta colocar aquilo em prática. Você vai acertar sempre? Não. Obviamente não, mas às vezes tem que ter cuidado para também não errar demais, tá? Mas você acaba vendo e procura depois tentar se aperfeiçoar e se especializar em algo. Por quê? O trabalho estimula você a aprender mais e você se sente bem porque você coloca em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Você vai colocar em prática e isso vai despertando novas curiosidades em você e você vai aplicando outras coisas práticas. E obviamente, além do que você aprendeu na teoria, você acaba adquirindo experiência profissional e sempre colocando em prática, tá certo? Se você notar bem, faça isso. Estude e depois coloque em prática. Eu estou dando um exemplo da educação física, que é a minha área, mas na sua área aí, você vê. Estude, tal, interprete lá, entenda, mas depois coloque em prática para você ver. E muitas vezes o que está na teoria não é tão simples de colocar na prática não, tá? Infelizmente é a realidade, tá certo? Aí muitas vezes você tem que acabar se virando e dando um jeito de aplicar algo no seu cliente, no meu caso, aluno e tudo mais, tá certo? A melhor forma para mim de se aprender algo é trabalhando ou estagiando, né? Faça esse teste, tá certo? Que você vai ver que de certa forma eu estou certo. Toda forma de aprendizado é válida, mas a melhor é trabalhando, tá bem? Pode perguntar aí a seu amigo da área de TI, pode perguntar aí a seu amigo que é administrador, pode perguntar a um médico qual foi a melhor forma onde ele aprendeu mais. E quando eu digo mais é tipo mais de 50% de aprendizado. Foi estagiando ou trabalhando, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe. Me siga também e até um próximo vídeo. Tchau!